E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo do canal M Russo Art e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o pigmento preto. Antes de começar a falar sobre o pigmento preto, vou contar uma história. Primeira vez que eu entrei numa loja de arte no exterior, eu entrei na Dick Blick lá de Seattle, fui muito bem atendido tudo, e eu lembro que quando eu pedi o pigmento, o tubo preto, resolvi levar um tubo grande de preto. O vendedor ele achou esquisito, ele achou estranho, ele falou assim: "Você quer preto? Preto?" Eu falei: "Sim, o preto." E é curioso, assim, aquilo ficou na minha cabeça assim, como se fosse uma escolha pouco usual, vamos dizer assim. E nos grupos de discussão, nos fóruns, assim, você vê que é muito comum, e até assim entre artistas profissionais, que o pigmento preto ele seja usado assim, até de uma forma mais restrita, né? Inclusive tem muitos instrutores, muitos professores que não recomendam os alunos, né, especialmente os iniciantes, a usarem o pigmento preto. E aqui nesse vídeo daí eu vou aqui mostrar aqui as características, os prós e os contras do pigmento preto, quais são as alternativas, né, as características. Então vamos lá, quais são os principais problemas do pigmento preto? Bom, ele tem a tendência de esfriar uma cor quente, então por exemplo, se você está usando um amarelo e você quer abaixar o valor tonal dele, o sombra queimada, né, o burnt umber, ele é um pigmento muito mais apropriado do que o preto, né, porque o preto ele vai empurrar o valor tonal, né, ele vai empurrar o espectro cromático do amarelo para a cor fria, né, então ele vai acabar ficando um pouco mais esverdeado, né. Inclusive o preto ele é usado junto com o amarelo para fazer o verdátil, né, que é um dos vídeos que eu fiz aí mostrando uma das formas de underpainting. Outro problema do preto, que também pode ser uma vantagem dependendo do caso, ele tem um tingimento muito forte, então especialmente para pintor iniciante, o preto ele não é muito recomendado, justamente porque um pouquinho só de preto ele já baixa o valor tonal, muito, né, ele tinge muito a mistura de cor que você estiver fazendo, e além disso ele tem a tendência de empobrecer a mistura, né, que em inglês o pessoal chama de muddy colors, né, que seria as cores mais enlameadas, assim, mais sujas, né, ele tira um pouco o brilho, né, a vibrância da cor. Então, por exemplo, se você pega uma cor como um cádmio, é uma cor que ela tem uma saturação de cor muito forte, quando você mistura o preto, você automaticamente faz com que ela fique mais apagada, né? E aí ele é isso que eu chamo aí de empobrecer um pouco a mistura. Agora, quando você já lida com uma cor como um verde, que ele já é escuro e você quer deixar ele um pouco mais escuro, ou mesmo um azul, e o preto normalmente daí ele tende a funcionar bem, né? Ele não tende a criar muito problema, porque primeiro você já está partindo de uma cor, uma base tonal bem mais baixa, né? Você não está lidando com uma cor muito vibrante, muito igual um amarelo cádmio e tudo mais. Então aí no caso, se você for dosando bem o preto, aí não tem assim tanto problema. Então quer dizer, onde usar o preto, né? Quais são as alternativas? Duas misturas bastante comuns, né, que o pessoal chama de preto cromático, que é justamente uma cor muito escura, mas que você consegue misturar nas outras cores sem carregar os problemas do preto, mas abaixar o valor tonal ao mesmo tempo, né? Os problemas, lembrando, seriam empurrar necessariamente a cor para o espectro azulado, até que se você misturar um preto, ou praticamente qualquer preto, com um branco de titânio, você vai ver que ele vai formar uma cor fria, né? Ele vai ser um cinza frio. Então você tem aí duas cores normalmente complementares, então você vê um permanente alizarin, né? O alizarin crimson com o ptalo green, a ptalo, eu normalmente às vezes também uso o ptalo blue. Aqui eu estou usando a cartilha de cores aqui da Winsor Newton, então você tem o alizarin crimson com o ptalo green, que eles chamam de Winsor green no catálogo deles, e o ultramarine com o burnt umber, né? A mistura do sombra queimada com ultramarine. E você repara que essas quatro cores aqui elas são cores transparentes. Isso quer dizer que você vai conseguir fazer uma cor aqui bem escura, que ela vai ser neutra, né? Então ela vai ser transparente. Então ela não vai, como ela não tem a opacidade do preto, ela vai conseguir se misturar com as outras cores sem empobrecer ela, né? Esse o pessoal chama de preto cromático, justamente porque você consegue baixar o valor tonal sem perder tanto o croma, né? Tanto a cor da tinta que você está colocando ali na mistura. Bom, e quais são as vantagens então do preto? As vantagens elas podem ser vantagens e desvantagens dependendo aqui do contexto. Então, por exemplo, o preto ele tem umas características únicas como separação. Então, você tem, quando você coloca o pigmento na tela, o preto, você vê que ele traz uma
uma característica própria, né? Uma cor dele que você não consegue misturando com outros pigmentos. Eu já vou mostrar um exemplo aqui que a gente vai voltar no começo, nas imagens do começo para você. É o preto, por exemplo, usado num vestido, numa tela do Sargent. A outra vantagem é baixar o valor tonal rápido. Então, se você está trabalhando numa tela de alto contraste, você consegue aí abaixar o valor tonal da tinta rápido e definir melhor as áreas de contrastes. E também o preto ele é muito útil para fazer o grisalho ou o underpainting, no caso, como eu mencionei, ele misturando o amarelo com o preto você consegue fazer o grisalho, ou você usa o preto com o branco também para fazer o fundo preparatório ali na separação das formas, do valor tonal e tudo mais. E por fim, voltando aqui às imagens do começo, essa aqui é uma pintura à direita, que é uma pintura do John Caesar Sargent. Essa aqui à esquerda é uma pintura do Claude Monet. E tem até uma história anedótica aí o Monet e o Sargent, eles eram amigos e eles saíram para pintar uma determinada ocasião. E o Sargent pediu emprestado a paleta do Monet, pediu uma cor e ele viu que ele não tinha preto. O Monet ele simplesmente não tinha preto na paleta. Isso provavelmente já devia ser numa época mais final, né, que os impressionistas eles pararam de usar preto na paleta deles. E você vê que nesse caso aqui o Monet ele realmente não precisa de preto na paleta dele, né? E nem era a intenção dele aqui, pelo que ele estava tentando retratar aqui nesse clima atmosférico todo. Agora você vê que no caso do Sargent, como que o preto é um belo aliado aqui na tela dele. Você vê como que o preto aqui ele fica bem distinto no vestido da figura. Você vê como o preto ele unifica também, né? Que normalmente o preto ele costuma separar, porque você não tem na natureza, dificilmente você vê um ponto preto que é preto, né? Ele normalmente é um bem próximo do preto, mas quando você começa a julgar os valores tonais e avaliar, você vê que não é tão preto assim, né? Ele é, na verdade, às vezes um verde muito escuro, e o preto ele traz essa característica de separar mesmo. Então você vê que esse vestido aqui, ele é preto, ele não é uma mistura de um preto cromático, um alizarinho com um ultramarino ou alguma outra solução, ele é o preto, então ele tem essa característica de se separar das outras cores aqui, mas que nesse caso aqui ele funciona muito bem. E tem outro caso também famoso, mais ou menos contemporâneo aí do Sargent, que é o Anders Zorn, que também usava a paleta Zorn, inclusive ele usava o preto para tom de pele, né? E eu tenho até vídeo aqui que no canal eu fiz usando a paleta Zorn, e você vê que são, assim, o preto, se você souber usar e você não tiver medo de usar o pigmento preto, ele pode ser um belo aliado aí na sua pintura e sobretudo aí dependendo do tipo de pintura que você estiver fazendo. Bom, se esse vídeo aí foi útil para você, clique aí no botão de curtir para que esse vídeo chegue aí a mais pessoas. Se você não baixou ainda o e-book de Teoria da Cor, você se interessa aí por mistura de cor, pintura a óleo, os links aí estão ali na descrição. Obrigado aí por ficar até o final e até a próxima.